and in first place for the best barber of Brazil. Então, o primeiro lugar do melhor barbeiro do Brasil, Alessandro. E foi bem nessa época que o fiscal ou foi lá e tal e falou ou você fecha ou você tira os documentos. E para que eu pudesse tirar o documento, meu pai teria que abrir firma e tal, e é mó rolo. E aí eu optei por fechar a barbearia. Aí eu fiquei 2 semanas, nessas 2 semanas foram 2 semanas assim, graças a Deus nós nunca passamos fome. Mas foi ali 2 semanas que nós não comemos carne. Foi só ovo, porque era o que na época a gente conseguia. Como tinha a minha bancada, tinha minha cadeira, eu coloquei na garagem de casa. Era uma casa germinada, né? E aí eu coloquei a cadeira ali, não tinha parede, não tinha nada, era só a garagem lá. E aí eu montei minha cadeira, tinha um cavaletinho que eu escrevia lá, corte de cabelo, e eu coloquei na calçada. Então eu cortei, em 2 semanas que eu estava ali, eu consegui cortar um cabelo. E, inclusive essa pessoa eu nunca mais vi na minha vida. Ela entrou, né, eu abri o portãozinho, e aí ela entrou e não falou nada, só foi chegando, sentou na cadeira e falou, eu quero que você corte meu cabelo. Aí eu comecei a cortar o cabelo dessa pessoa, a gente começou a conversar, ele ficou perguntando de onde eu era e tal. Aí eu falei e tal, daí ele perguntou por que eu tava cortando o cabelo ali na garagem, eu expliquei pra ele e tal. Aí nós conversamos assim, ele pegou e falou pra mim assim, em breve você vai arrumar que eu tinha contado pra ele, do fiscal e tal. Daí ele falou pra mim assim, em breve você vai encontrar um salão, você vai encontrar um salão. E ali é onde vai começar, desse salão pra frente, é onde tudo vai acontecer na sua vida. Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, não, é daí pra frente que você vai começar a conhecer, você vai começar a ver as coisas, é onde as coisas vão realmente acontecer pra você. Eu mesmo assim não entendi, continuei cortando o cabelo dele e tal. Daí ele foi me pagar. Aí na época era R$5, ele me deu R$10. Quando ele me deu os R$10, meu olho encheu de lágrimas, porque, né, assim, meu pai não estava faturando o dinheiro que era para ser faturado, porque a gente tinha que pagar o aluguel da casa e tal. E ele pegou e falou assim pra mim, assim que ele me pagou, ele saiu e ele falou assim pra mim, você pode até não acreditar em mim, mas você ainda vai dar muito orgulho para os seus pais. Ele montou no carro e foi embora e eu nunca mais vi essa pessoa. Aí no tempo que eu tinha livre, eu comecei a andar pelo bairro e aí acabei vendo um salão pequeno na Teru Imanishi. Eu vi lá que ele tinha uma placa de aluga só e aí eu fiquei por 6, 7 meses. Aí foi quando meus primos, que aqui em Indaiatuba nós somos em 7 barbeiros, né? E aí eles me chamaram para trabalhar com eles de porcentagem. Aí dali para frente as coisas começaram realmente a acontecer como o senhor tinha dito. Eu entrei lá com eles em 98 e aí foi onde eu comecei a aprender realmente a entender, a gestar, como eu fazia a minha contabilidade, né? Vamos dizer assim. Então eu tinha meu caderninho, eu fazia as contas de quanto cabelo eu cortava,
né? Eu só não anotava quanto que eu gastava, mas eu sempre anotava todos os clientes que eu atendia e tal. Isso trabalhando com meus primos. Aí, em 98 até mais ou menos começo de 2000 ali. E aí foi quando eu falei pro meu pai falar com o dono da casa se ele deixava a gente montar a barbearia lá. Na época eu tinha R$130. E eu falei, pai, nós precisamos montar aqui a barbearia, mas o senhor acha que com R$130 dá para comprar as coisas? Ele falou, tem um amigo nosso que trabalha numa madeireira, vamos lá falar com ele. Aí nós compramos aquelas madeiras de fazer forro, né? Acho que é pinos, não lembro agora. E aí nós fizemos a parede, que a gente foi juntando um no outro, fizemos a parede, onde tinha uma muretinha, e nós aproveitamos essa mureta. Então nós fizemos a parede atrás da mureta, que aí a mureta servia como o assento, né? Para as pessoas ficarem esperando. Mas eram 12 metros quadrados, né? Então era muito pequeno. E não tinha cobertura, né? Não tinha laje, nada, era só o telhado mesmo. Então às vezes chovia mais lá dentro do que lá fora, né? E eu com meu irmão nós começamos ali, tinha dia que ficava 8 pessoas, 10 pessoas esperando. E nós colocamos um banquinho pro lado de fora, de frente tinha uma pracinha bem pequenininha, aí o pessoal ficava lá e a gente saía na porta e gritava, ô fulano, e tal. E foi muito bacana, né? Daí nesse decorrer, né, nesse tempo, de 2000 até 2003, meu avô tinha colocado o sítio à venda, e aí mais ou menos em 2002 o sítio foi vendido. E aí ele falava que ia repartir com os filhos, não ia, daí ele resolveu repartir. Daí nós pegamos a nossa parte, mas antes de sair esse dinheiro, né, do meu avô liberar esse dinheiro para o meu pai, na esquina tinha um terreno vazio. E a minha mãe, é uma coisa também que eu não esqueço até hoje. No dia que nós trouxemos a nossa mudança, que nós estávamos mudando para essa casa que a gente morava de aluguel, a minha mãe viu esse terreno de esquina e falou assim, ó, se Deus quiser, aquele terreno vai ser nosso. Pode demorar o tanto que for, mas vai ser nosso. Depois de 7 anos, nós conseguimos comprar ele. E foi muito engraçado essa parte, porque quando meu avô chegou, reuniu todos os filhos e falou assim, ó, eu vou repartir o dinheiro, até então não tinha placa de vendas no terreno. Aí começou a aparecer a placa de vendas. E o meu avô não tinha liberado o dinheiro ainda, eu com meu irmão, toda vez que ele ia para casa da namorada dele e eu ia para casa da minha namorada, nós passávamos no terreno, né? O meu era totalmente oposto. Eu saía da minha casa, eu tinha que pegar para a esquerda, eu fazia a volta no quarteirão só para passar lá e derrubar a plaquinha de vendas, porque nós queríamos aquele terreno. Aí nós conseguimos comprar o terreno, né? E começamos a construir. Aí na época eu tinha um Monza hatch, eu tinha 2 consórcios de moto e eu fui vendendo tudo. Fui vendendo. E aí foi quando nós começamos a construir. E aí meu pai saiu, né? Ele tinha um caminhão, ele vendeu o caminhão também. E aí ele começou a ajudar. E quem construiu a casa foi meu pai e meu sogro. E aí foram os dois que começaram a construir lá. E ali tem uma história muito legal também entre eu e meu irmão e meu pai, que nós levantamos a casa, né, de 5 cômodos e o salão, que é hoje lá. E o salão, o único lugar que tinha piso era o salão. Então nós pensamos, nós vamos arrumar o que traz o nosso dinheiro, né, que traz o pão de cada dia, né. A casa, nós não tínhamos muro, nós entramos na casa, só erguemos, não tinha telhado na época, nós só erguemos, só tinha o contrapiso e o salão só que tinha o piso. E ainda até brincava com os clientes meus, eu falava assim, ó, você já viu uma casa de condomínio fechado no bairro, né, porque não tinha muro, né? E aí, todo domingo, meu irmão, meu pai, nós mesmos que levantamos os muros, né? Aí nós construímos mais um salão, aí cobrimos a casa, aí começamos a colocar azulejo, piso,
a parte de fora da casa não tinha reboque, nós começamos a rebocar. Então ali sim tem muito calo meu, tem muito calo do meu irmão, muito principalmente do meu pai.